Uma cuidadora entrou em uma mansão sem imaginar o peso dos segredos que encontraria lá dentro. Um milionário mimado se esconde atrás de muros erguidos por dores que ninguém ousou tocar. Um banho se torna o momento em que verdades antigas emergem à superfície como cicatrizes vivas. E o que era apenas trabalho se transforma na chance de curar o passado mais sombrio. Antes de descobrir essa reviravolta emocionante, curta o vídeo e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis como essa. O portão de ferro forjado, tão imponente quanto a promessa de um futuro incerto, abriu-se com um rangido lento, quase teatral. Clara, com sua mala gasta e um contrato amassado nas mãos, sentiu o ar denso daquele novo mundo. Não era o dela. À sua frente, a mansão Almeida se erguia, uma fortaleza de mármore e vidro que parecia zombar de sua simplicidade. Carros de luxo alinhados como troféus reluzentes espelhavam o sol da tarde, e o jardim, esculpido com uma precisão quase dolorosa, parecia mais uma exibição do que um lugar para se viver. Ela era apenas uma cuidadora comum, uma peça minúscula naquele tabuleiro de gigantes, mas algo dentro dela sussurrava que aquele trabalho, mais do que um salário, seria um divisor de águas. O silêncio dentro da mansão era quase palpável, um luxo pesado que se misturava ao cheiro de cera e flores exóticas. As paredes, adornadas com obras de arte e espelhos dourados, exibiam uma riqueza fria, sem vida. Era um mausoléu de opulência, onde a ausência de calor humano se fazia sentir em cada corredor ecoante. Clara apertou a alça da mala, sentindo o peso de suas próprias preocupações. A mãe doente, a irmã caçula à beira do abismo, as contas que não esperavam. Mas, por trás da fachada de serviçal, havia uma mulher forjada na luta, com uma determinação que nem mesmo o mais gélido dos ambientes poderia quebrar. Ele a esperava na sala principal, um trono de couro e rodas que parecia feito sob medida para sua arrogância. Arthur Almeida, o nome, sussurrado pelos poucos funcionários que a receberam, vinha carregado de uma reverência misturada a um medo contido. Preso à cadeira de rodas, ele a observou com olhos de um azul tão intenso que pareciam capazes de perfurar a alma. O primeiro contato foi um teste, uma armadilha sutil. Então a nova heroína chegou, ele disse, a voz grave e carregada de um sarcasmo cortante. Espero que não tenha vindo com a ilusão de que este será um emprego fácil, senhorita. Clara Mendes. Ela respondeu, a voz firme, sem vacilar. Não tenho ilusões, Sr. Almeida. Apenas um contrato a cumprir. Um sorriso amargo curvou os lábios dele. Um contrato. Ah, sim. Todas vêm com um contrato. E todas vão embora antes que a tinta seque. Diga-me, Clara Mendes, qual será sua desculpa? A solidão da casa? A minha peculiaridade? Ou o tédio insuportável de ter que lidar com um inválido? Clara sentiu um arrepio de raiva, mas manteve a compostura. Minha desculpa, Sr. Almeida, será a de que cumpri meu trabalho, e não sou de desistir fácil. Ele a estudou por um longo momento, os olhos azuis faiscando com uma mistura de curiosidade e desdém. Aquele olhar, ela sabia, já havia espantado muitas outras. Mas Clara não recuou. Ela havia enfrentado monstros maiores do que a arrogância de um milionário. Os primeiros dias foram uma guerra silenciosa. Ordens frias eram proferidas sem que ele sequer a olhasse. O silêncio cortante da mansão era quebrado apenas pelo tilintar das louças ou pelo som das rodas da cadeira de Arthur. Ele a testava a cada instante, deixando objetos caírem acidentalmente, ignorando suas perguntas, usando um tom de voz que faria qualquer um se sentir insignificante. Clara, no entanto, movia-se com uma calma que o desarmava. Ela organizava os livros empoeirados da biblioteca, cuidava das refeições que ele mal tocava e respondia a cada desafio com uma dignidade inabalável. A guerra de olhares era constante, o dele desafiador e gélido, o dela paciente e observador, buscando uma fresta na muralha que ele havia erguido. Foi no banho, a razão primordial de seu contrato, que a primeira rachadura na armadura de Arthur Almeida surgiu. A tarefa era diária, íntima, e ele a detestava. Cada cuidadora anterior havia desistido,
incapaz de suportar a humilhação que ele fazia questão de impor naquele momento de vulnerabilidade. Naquela tarde, após dias de resistência velada, ele finalmente cedeu a contragosto. Clara preparou a água, ajeitou as toalhas, a profissionalismo em cada gesto. Com um suspiro de derrota, Arthur permitiu que ela o ajudasse a tirar a camisa. As mãos de Clara, firmes e cuidadosas, deslizaram pelo tecido. E então ela viu. Não eram apenas as marcas da atrofia muscular ou a palidez de quem vive à sombra. Eram cicatrizes, cicatrizes antigas, profundas, algumas finas como cortes de faca, outras largas e disformes, como queimaduras espalhadas por suas costas e ombros, gravadas na pele como segredos dolorosos. Cada marca era um grito sufocado de um passado de violência, uma história de dor que ele havia escondido sob camadas de luxo e arrogância. Naquele instante, o homem orgulhoso, o milionário mimado, ficou exposto em sua forma mais humana, mais frágil. Clara não sentiu pena, sentiu fúria. Fúria por aquele corpo marcado, por aquela vida roubada, por toda a dor que aquelas cicatrizes representavam. E junto com a fúria, uma estranha e poderosa conexão nasceu. Ele a afastava com palavras afiadas, com o sarcasmo de sempre, mas cada recuo, cada tentativa de afastá-la, era seguida de uma aproximação inevitável, um elo invisível que começava a se formar entre eles. Ali no silêncio do banheiro, o mundo de Arthur Almeida e o mundo de Clara Mendes colidiram, e nada mais seria o mesmo. A revelação das cicatrizes no corpo de Arthur não foi um choque que a paralisou, mas uma faísca que acendeu algo em Clara. Ela continuou o banho com a mesma destreza, mas agora seus toques eram carregados de uma nova intensidade, uma mistura de respeito e uma fúria silenciosa contra o que quer que tivesse causado aquelas marcas. Arthur, por sua vez, sentiu o peso do olhar dela, não um olhar de pena, mas de algo mais profundo, algo que ele não conseguia decifrar. Ele tentou retomar o controle, a voz mais ríspida do que o usual. Terminou o espetáculo, senhorita Mendes? Ou pretende ficar admirando minha coleção de imperfeições? Clara ergueu os olhos para ele, a expressão séria. Não há espetáculo aqui, senhor Almeida, apenas a verdade. Ele desviou o olhar, um rubor discreto colorindo suas maçãs do rosto. Era a primeira vez que ela o via verdadeiramente constrangido. A verdade é que certas coisas não precisam ser ditas ou vistas. A verdade é que certas coisas precisam ser vistas para serem curadas. Ela rebateu, a voz baixa, mas firme. E eu não tenho medo do que vejo, senhor Almeida. Naquele dia, a barreira entre eles não desmoronou, mas rachou. Arthur continuou com sua postura defensiva, mas havia uma nuance em seus gestos, um silêncio menos hostil em suas ordens. Clara, por sua vez, passou a observar cada movimento dele com uma atenção redobrada, como se cada cicatriz contasse uma história que ela precisava desvendar. Ela notou a forma como ele evitava certos toques, como se encolhia ligeiramente, ao menor contato inesperado, e a maneira como seus olhos, antes tão frios, agora carregavam um brilho quase melancólico quando ele pensava que não estava sendo observado. Os dias se transformaram em semanas, e a rotina da mansão, antes monótona, começou a ganhar novos contornos. Clara, com sua presença discreta e sua persistência silenciosa, começou a minar a fortaleza de Arthur. Ela o incentivava a sair da sala principal, a respirar o ar fresco do jardim, a sentir o sol na pele. Ele resistia, claro, com a mesma teimosia que o caracterizava, mas Clara não recuava. O senhor precisa de sol, senhor Almeida, e ar puro. Ficar trancado aqui só alimenta os fantasmas. E o que a senhorita sabe sobre fantasmas? Ele retrucou, os olhos azuis faiscando. O suficiente para saber que eles se alimentam da escuridão, ela respondeu sem se abalar. Foi em uma dessas insistências que o acidente aconteceu. Clara o convenceu a tentar se levantar da cadeira, a dar alguns passos com o apoio dela, sob o pretexto de que o médico havia recomendado. Arthur, com a relutância estampada no rosto, aceitou. Ele se agarrou aos braços dela, os músculos tensos, a testa franzida em esforço. Deu um passo, depois outro cambaleando, o corpo enfraquecido pela inatividade. Clara o segurava com firmeza,
incentivando-o com palavras calmas, mas a força o abandonou. Ele tropeçou, e antes que Clara pudesse ampará-lo completamente, caiu de joelhos na grama macia do jardim. A queda não foi apenas física, foi um baque na sua dignidade, um confronto brutal com sua própria impotência. Por um instante, ele ficou ali, prostrado, a cabeça baixa, os ombros tremendo. Clara se ajoelhou ao lado dele sem invadir seu espaço, apenas presente. Foi então que ele murmurou, a voz embargada, quase inaudível: "Eu nunca deveria ter sobrevivido." Aquelas palavras carregadas de uma dor tão antiga atingiram Clara como um golpe. Ela não respondeu com palavras de consolo vazias. Apenas estendeu a mão e tocou seu ombro. Um toque leve, mas carregado de significado. Era um lembrete silencioso de que ela estava ali, que viver era uma escolha que ele ainda podia fazer, apesar de tudo. Ele não a afastou. Permitiu o toque, um pequeno sinal de que a muralha estava de fato cedendo. Clara precisava daquele trabalho. Precisava do dinheiro para manter a mãe viva, para tirar a irmã, Sofia, das ruas perigosas do bairro onde moravam, para pagar as contas que se acumulavam como uma avalanche. Mas a cada dia que passava na mansão Almeida, a cada vez que organizava os livros empoeirados, cuidava dos ferimentos escondidos de Arthur ou enfrentava sua frieza, ela percebia que não fazia aquilo apenas por dinheiro. Ela fazia porque via, atrás da muralha de arrogância e dor, um homem ferido tentando existir. E, de alguma forma, a própria luta dele ressoava com as batalhas que ela travava em sua própria vida. Aquele trabalho era mais do que um contrato. Era uma missão, uma chance de provar a si mesma que, mesmo nos lugares mais improváveis, a esperança poderia florescer. As conversas na sombra do velho carvalho no jardim tornaram-se o novo ritual. A árvore, com seus galhos retorcidos e sua folhagem densa, parecia um confidente silencioso, testemunhando a lenta desconstrução de Arthur e a revelação de Clara. No início, as palavras eram poucas, hesitantes, como se testassem o terreno. Arthur começava com frases curtas sobre o clima ou o silêncio da casa. Mas Clara, com sua paciência inabalável, o incentivava a ir além. Ela não o pressionava, apenas criava o espaço para que ele se sentisse seguro para falar. Foi em uma tarde ensolarada, com o vento balançando suavemente as folhas do carvalho, que Arthur finalmente se abriu. A voz baixa, quase um sussurro, ele começou a contar. Uma infância roubada, não por pobreza, mas por crueldade. Castigos que iam além da disciplina, deixando marcas não só na pele, mas na alma. O tio, a figura que deveria ter sido um porto, seguro transformado em carrasco, o responsável pelas cicatrizes que Clara havia visto. Ele dizia que eu precisava ser forte, que a dor me faria homem, Arthur confessou, a voz embargada pela memória. Mas tudo o que fez foi me marcar a fogo e solidão. Clara ouvia, sem interromper, sem julgar. Seus próprios olhos se encheram de uma tristeza profunda ao imaginar a criança que Arthur fora, presa naquele inferno particular. E quando ele terminou, o silêncio que se seguiu não foi de constrangimento, mas de uma compreensão mútua. Então, foi a vez de Clara. Ela não tinha histórias de violência física, mas de uma luta diária pela sobrevivência. Contou de noites em claro contando moedas, da angústia de ver a mãe definhar e a irmã se perder, da força que precisou ter para não desistir, para não se deixar engolir pela desesperança. A gente aprende a viver com o pouco que tem, Arthur, ela disse, usando o nome dele pela primeira vez, um gesto íntimo que não passou despercebido. E a lutar para que esse pouco não vire nada. No silêncio entre uma frase e outra, sob a sombra protetora do carvalho, surgia algo que nem ele nem ela ousavam nomear. Não era amizade, era mais profundo. Não era paixão ainda. Era uma conexão forjada na vulnerabilidade, na dor compartilhada, na resiliência silenciosa. Um reconhecimento de almas feridas que encontravam um estranho consolo na presença uma da outra. Arthur, impulsionado pela presença e pela escuta ativa de Clara, começou a dar passos que pareciam impossíveis antes. Ele aceitou tentar terapia, mesmo dizendo que não serviria de nada.
É uma perda de tempo, Clara. Ninguém pode consertar o que está quebrado há tanto tempo. Mas ele ia, e voltava diferente, um pouco menos tenso, um pouco mais pensativo. Começou a abrir as janelas da mansão, deixando a luz do sol invadir os cômodos que antes eram sempre sombrios. A sala que antes era um mausoléu de memórias dolorosas, intocada por anos, começou a ser usada. Ele pedia para Clara ler para ele, ou simplesmente sentar ali em silêncio, quebrando a solidão que o envolvia. Um dia, depois de uma sessão de terapia, Arthur a encontrou no jardim, sob o carvalho. O rosto dele, antes tão fechado, carregava uma expressão de surpresa e um brilho nos olhos. "Hoje falei de você", ele confessou, a voz um pouco rouca. "Disse que, pela primeira vez em muito tempo, não me sinto sozinho." As palavras pairaram no ar, carregadas de um peso que ambos sentiram. Clara sentiu o coração acelerar. Ele se inclinou para ela, a mão estendida, hesitante. Ela não se moveu. E então, o beijo. Não foi um beijo de paixão impulsiva, mas um toque suave, carregado de gratidão, de reconhecimento, de uma promessa silenciosa. Foi um pacto de cura, um selo em tudo o que eles estavam construindo, tijolo por tijolo, naquele jardim. Um beijo, que dizia: "Estamos juntos nessa e vamos nos curar." Enquanto Arthur avançava em sua reconstrução, Clara lidava com suas próprias batalhas. As contas atrasadas se acumulavam, as ligações aflitas da irmã, Sofia, eram cada vez mais frequentes, e as noites sem dormir se tornavam uma rotina. Ela se desdobrava, tentando equilibrar a vida de cuidadora com a de provedora, a de filha e irmã. A exaustão era real, mas a cada pequeno avanço de Arthur, ela encontrava uma nova força. Juntos, eles ergueram pequenas vitórias. Um passeio, mais longo no jardim, sem a cadeira de rodas, apenas com o apoio firme de Clara. Um banco de madeira que ele mandou colocar sob o carvalho para que pudessem sentar lado a lado. E de forma surpreendente, Arthur começou a falar sobre a empresa da família, um império que ele havia negligenciado por anos. Ele decidiu transformá-la em algo humano, algo com propósito, não apenas lucro. Porque, mesmo milionário, Arthur Almeida estava aprendendo que não se constrói nada grande sozinho. Ele estava aprendendo a confiar, a se apoiar, a compartilhar o peso e a alegria. A mansão, antes um santuário de silêncio e dor, começou a vibrar com uma energia diferente. Arthur, que antes se recusava a receber visitas ou a participar de qualquer evento social, agora permitia que alguns poucos amigos de confiança viessem e até mesmo arriscava um sorriso genuíno em certas ocasiões. A terapia estava surtindo efeito, e a presença constante de Clara era o pilar que o sustentava. Ele começou a fazer exercícios leves, a fortalecer os músculos atrofiados, a dar passos mais firmes com o apoio dela. Cada pequena conquista era celebrada por Clara com um brilho nos olhos que Arthur passou a buscar. Mas enquanto a vida de Arthur ganhava cor, a de Clara parecia mergulhar em tons de cinza. As ligações de Sofia, sua irmã, tornaram-se mais desesperadas. "Clara, a mãe está piorando. E o aluguel, o senhorio ameaçou nos colocar na rua." A voz da irmã, antes cheia de uma esperança juvenil, agora carregava o peso do desespero. Clara sentia o aperto no peito, a culpa de estar ali, cuidando da riqueza de outro, enquanto sua própria família lutava para sobreviver. Ela fazia horas extras, aceitava bicos nos dias de folga, mas parecia que o dinheiro escorria por entre os dedos. Arthur percebeu a mudança no semblante de Clara. A leveza que ela trazia para a mansão parecia diminuir a cada dia. Ele a observava em silêncio, notando as olheiras profundas, a forma como ela pegava o celular com apreensão, a maneira como seus ombros pareciam carregar um fardo invisível. "Aconteceu alguma coisa, Clara?" Ele perguntou uma tarde, enquanto estavam sob o carvalho. O tom de voz dele era diferente. Não mais o sarcasmo de antes, mas uma preocupação genuína. Clara hesitou, acostumada a manter suas próprias lutas em segredo. "Não é nada que o senhor precise se preocupar, Arthur. Quando você cuida de alguém, as preocupações dessa pessoa também se tornam suas, de certa forma." Ele retrucou, os olhos fixos nos dela. "Eu não sou mais o homem que fui, Clara.
Você me ensinou isso. Deixe-me tentar aprender a cuidar também. Aquelas palavras desarmaram Clara. Ela respirou fundo e pela primeira vez desabafou sobre a situação de sua família, a doença da mãe, a vulnerabilidade de Sofia, o medo de perder tudo. Arthur ouviu em silêncio, a expressão séria. Quando ela terminou, ele não ofereceu soluções imediatas, mas a olhou com uma compreensão que Clara nunca esperaria de alguém de seu mundo. Eu posso ajudar, Clara, ele disse, a voz firme. Dinheiro não é problema para mim. Deixe-me cuidar das despesas da sua mãe, do aluguel. É o mínimo que posso fazer. Clara sentiu um misto de alívio e constrangimento. Não, Arthur, eu não posso aceitar. Eu trabalho, eu me viro. E eu? Te devo mais do que um salário, Clara. Ele insistiu, a voz suave, mas irredutível. Você me devolveu a vida. Deixe-me retribuir. Não é caridade, é parceria. Você me ajuda a ficar de pé. Eu te ajudo a manter sua família segura. É um pacto, lembra? A menção do pacto, do beijo sob o carvalho, suavizou a resistência de Clara. Ela sabia que precisava da ajuda e a forma como ele oferecia, sem pena, mas com uma dignidade que a respeitava, fez a diferença. Ela sentiu, os olhos marejados, um nó na garganta. A partir daquele dia, a relação deles se aprofundou. Arthur, com a mente mais clara e o corpo mais forte, começou a se dedicar à empresa. Ele não queria mais um império frio e impessoal. Ele queria construir algo com propósito, algo que refletisse a humanidade que Clara havia despertado nele. Ele passava horas em reuniões virtuais, reestruturando projetos, investindo em iniciativas sociais. Clara, muitas vezes, sentava ao lado dele, ouvindo, aprendendo, oferecendo sua perspectiva simples, mas perspicaz. Não se constrói nada grande. Sozinho, Clara, ele repetiu um dia. Os olhos fixos na tela do computador, mas a mente em outro lugar. Eu passei a vida achando que sim, que a solidão era a única forma de proteção. Você me mostrou que a verdadeira força está em se conectar, em confiar, em compartilhar. Eles planejaram juntos o plantio de uma nova árvore no jardim, um retônio, uma muda frágil de carvalho, a ser fincada na terra ao lado do velho carvalho, como símbolo de tudo o que floresceria dali. Não era apenas um gesto simbólico para Arthur, era um ato de fé. Ele, que antes não suportava ser tocado, estendeu a mão para Clara, e juntos, com as mãos sujas de terra, plantaram o futuro. A cuidadora, que entrou pela porta apenas para dar banho a um milionário mimado, foi, na verdade, a única a despí-lo por completo, não da roupa, mas dos fantasmas que o acorrentavam. Naquela noite, enquanto o vento balançava as folhas do novo carvalho, eles estavam sentados no banco lado a lado. A escuridão da noite não era mais opressora, mas acolhedora. Cada raiz firme daquela muda era uma promessa, um lembrete de que recomeçar não é apagar cicatrizes, mas cuidar delas até que se transformem em história, em testemunho de superação. E ali, sob o céu estrelado, Clara e Arthur sabiam que a história deles estava apenas começando. A ajuda financeira de Arthur chegou, como um bálsamo para a alma exausta de Clara. O aluguel da pequena casa da família foi pago, os remédios da mãe foram comprados sem a angústia de ter que escolher entre um e outro, e o olhar de desespero nos olhos de Sofia, sua irmã, diminuiu. Um pouco. Clara sentiu um peso ser retirado dos ombros, uma leveza que não experimentava há anos. No entanto, a gratidão vinha acompanhada de uma estranha sensação de dívida, mesmo que Arthur insistisse que era uma parceria. A mãe está melhor, Clara, de verdade, Sofia disse, em uma das raras vezes em que sua voz soou aliviada ao telefone. Não sei como você conseguiu, mas obrigada, de verdade. A gratidão de Sofia era um alívio, mas Clara notou uma ponta de curiosidade, quase de suspeita, na voz da irmã. Sofia sempre fora mais pragmática, mais cética. Quem é esse homem, Clara? Ele deve estar muito interessado em você para fazer isso. Clara tentou explicar a complexidade da relação, a cura mútua, o pacto, mas sabia que era difícil para Sofia, imersa em suas próprias lutas, compreender. Na mansão, a dinâmica entre Clara e Arthur
florescia. Ele, antes recluso e amargurado, agora se permitia momentos de leveza e até mesmo de humor. Suas sessões de fisioterapia, antes um fardo, tornaram-se momentos de desafio e superação, com Clara ao seu lado, incentivando-o a cada movimento. Ele começou a usar menos a cadeira de rodas dentro de casa, apoiando-se em muletas ou nos braços, de Clara dando passos hesitantes mas firmes pelo vasto salão. Cada passo era uma vitória não só para ele, mas para ela, que via a vida retornar aos olhos azuis que antes eram tão vazios. A empresa Almeida, antes um gigante adormecido, despertava sob a nova visão de Arthur. Ele passava horas em seu escritório, agora com as janelas abertas e a luz do sol entrando, fazendo chamadas, reestruturando departamentos, demitindo executivos que se apegavam a velhas práticas e contratando novos talentos com ideias frescas. Ele queria uma empresa com responsabilidade social, que investisse em comunidades carentes, que oferecesse oportunidades. Não quero apenas lucrar, Clara. Quero deixar um legado que não seja manchado pela dor do passado, ele explicou. A ela uma tarde, enquanto revisava relatórios. Clara, sentada em uma poltrona próxima, ouvia-o com fascínio. Ela, que mal havia terminado o ensino médio, estava ali testemunhando a transformação de um império. Arthur, por sua vez, valorizava a perspectiva dela. O que você acha disso, Clara? É prático? É humano? Ele pedia sua opinião sobre projetos sociais, sobre a comunicação com os funcionários, sobre a forma de abordar os problemas. Ela oferecia sua visão simples, mas carregada de uma sabedoria prática adquirida nas ruas. A intimidade entre eles crescia em pequenos gestos. Um olhar prolongado, um sorriso compartilhado, o silêncio confortável que se instalava entre eles. As mãos que antes se tocavam apenas para auxiliar no banho ou na fisioterapia, agora se encontravam casualmente, um toque leve que carregava uma corrente elétrica silenciosa. Um dia, enquanto trabalhavam juntos no jardim, plantando novas flores ao redor do carvalho recém-plantado, as mãos de Arthur esbarraram nas de Clara. Ele não as afastou. Em vez disso, seus dedos se entrelaçaram por um instante, um gesto que valia mais do que 1000 palavras. Aquele gesto tão simples fez o coração de Clara disparar. Era um reconhecimento mútuo de que a barreira entre paciente e cuidadora havia se dissolvido, dando lugar a algo mais profundo, mais complexo. Arthur a olhou nos olhos, e não havia sarcasmo, nem dor, apenas uma ternura que a fez prender a respiração. Clara, ele começou a voz rouca, mas foi interrompido pelo toque insistente do interfone. Era a governanta, Dona Lúcia, com uma expressão preocupada. Senhor Arthur, desculpe interromper, mas sua tia, a senhora Beatriz, está no portão. Ela insiste em vê-lo, disse que é urgente. O nome Beatriz fez o semblante de Arthur se fechar instantaneamente. A ternura em seus olhos se transformou em uma sombra de irritação e algo mais profundo, quase medo. Clara sentiu a tensão no ar, a mudança abrupta na atmosfera. A menção da tia, uma figura até então desconhecida para Clara, parecia evocar fantasmas antigos, trazendo de volta a escuridão que Arthur tanto lutava para deixar para trás. Aquele era um nome que ele nunca havia mencionado, nem mesmo nas confissões sob o carvalho. O portão que se abriu para Clara agora parecia prestes a revelar um novo capítulo, talvez mais sombrio, da vida de Arthur Almeida. O nome Beatriz ecoou no jardim, quebrando a atmosfera de paz que Arthur e Clara haviam construído. O rosto de Arthur, antes relaxado, contraiu-se em uma máscara de aversão e apreensão. Clara sentiu a mudança na temperatura do ar, como se uma nuvem escura tivesse subitamente pairado sobre eles. Dona Lúcia, a governanta, parecia hesitante, os olhos fixos em Arthur, como se esperasse uma explosão. Beatriz, Arthur repetiu, a voz carregada de um veneno contido. O que ela quer aqui? Eu deixei claro que não queria ser incomodado. Ela disse que é sobre a herança, senhor. Algo sobre documentos que precisam da sua assinatura. E que é urgente, Dona Lúcia explicou, visivelmente desconfortável. Arthur fechou os olhos por um instante, como se tentasse conter uma onda de memórias dolorosas. Clara observou-o,
sentindo que aquela Beatriz era mais do que uma simples tia. Havia algo na reação de Arthur que a fez ligar os pontos. O tio que o havia marcado a infância roubada. Seria Beatriz cúmplice ou apenas uma lembrança viva de um passado que ele queria esquecer? Diga a ela para esperar na sala de estar. Arthur finalmente ordenou, a voz fria e distante. Ele se virou para Clara, e o olhar que antes era de ternura, agora estava velado por uma escuridão. Clara, por favor, me ajude a entrar, e depois pode se retirar. Não preciso de sua presença nesta reunião. A mudança em Arthur foi abrupta e dolorosa. Era como se a muralha que ela havia ajudado a derrubar estivesse sendo erguida novamente, tijolo por tijolo. Clara sentiu uma pontada de mágoa, mas assentiu, compreendendo que havia algo ali que ele não estava pronto para compartilhar. Ela o ajudou a se levantar, apoiando-o enquanto ele se movia com as muletas em direção à mansão, o corpo tenso, a mente já distante. Na sala de estar, a senhora Beatriz já esperava. Era uma mulher elegante, de cabelos impecavelmente penteados e joias discretas, mas caras. Seus olhos de um azul gélido eram perturbadoramente semelhantes aos de Arthur, mas sem o brilho que Clara havia aprendido a amar. Um sorriso forçado adornava seus lábios finos. "Arthur, meu querido sobrinho, quanto tempo!" ela exclamou, a voz melíflua, mas sem calor. Ela se levantou e tentou abraçá-lo, mas Arthur recuou, evitando o contato. Beatriz. "O que atrás? Aqui?" ele perguntou, a voz cortante, sem qualquer afeto. O sorriso dela vacilou por um instante. "Ora, Arthur, que recepção fria! Vim ver como você está, é claro, e trazer alguns documentos sobre a partilha dos bens do seu pai. Há algumas propriedades que precisam da sua assinatura para serem vendidas. Coisas burocráticas, sabe como?" "É." Clara, que havia permanecido discretamente na sala para garantir que Arthur estivesse confortável antes de se retirar, observou a cena. A forma como Beatriz o olhava, com uma mistura de condescendência e uma curiosidade quase predatória, a incomodava. Ela sentiu uma arrepada de proteção por Arthur, mesmo que ele a tivesse afastado. "Não há nada burocrático que não possa ser resolvido pelos advogados", Arthur respondeu, sentando-se com dificuldade no sofá. Não precisava vir pessoalmente. "Mas eu queria ter certeza de que você estava bem, meu caro", Beatriz insistiu, os olhos percorrendo o corpo de Arthur, demorando-se em suas pernas, como se avaliasse a extensão de sua recuperação. "Ouvi dizer que você está fazendo fisioterapia e que tem uma nova cuidadora. É aquela moça ali?" Ela apontou para Clara com um gesto desdenhoso. Clara sentiu o sangue gelar. O olhar de Beatriz era de escrutínio, de julgamento. "Sim, és Clara Mendes, minha cuidadora", Arthur respondeu sem olhá-la. "Agora, se pudermos ir direto ao assunto dos documentos." Beatriz ignorou a impaciência de Arthur. "Uma moça simples, não é? Espero que esteja à altura. Seu tio, coitado, sempre teve dificuldade em encontrar pessoas confiáveis para cuidar de você. Depois daquele acidente, você ficou tão sensível." A menção do tio e do acidente fez o corpo de Arthur enrijecer. Clara sentiu a tensão dele, a raiva borbulhando sob a superfície. Ela sabia que aquele acidente era a chave para as cicatrizes, para a dor. E a forma como Beatriz falava com uma falsa compaixão era nauseante. "Minha vida pessoal não é da sua conta, Beatriz." Arthur sibilou, os punhos cerrados. "Os documentos, por favor." Beatriz, percebendo que havia tocado em um ponto sensível, mudou de assunto com um sorriso forçado. Ela retirou uma pasta de sua bolsa de grife e começou a explicar os termos da herança, falando de cifras astronômicas, de propriedades em paraísos fiscais, de investimentos. Arthur ouvia, a expressão impassível, mas Clara podia sentir a energia negativa que emanava dele. Clara, sentindo-se uma intrusa e percebendo que sua presença não era mais desejada, retirou-se discretamente da sala. Mas ao se afastar, ouviu a voz de Beatriz um pouco mais baixa, mas ainda audível. "E sobre aquele fundo de investimento que seu pai criou para você, Arthur, há uma cláusula peculiar. Parece que você só terá acesso total a ele se..."
Bem, se você se casar. Aquelas palavras fizeram Clara parar no corredor. Um fundo de investimento condicionado ao casamento? O que mais a família Almeida escondia? A mansão, que antes parecia um refúgio, agora se revelava um ninho de segredos, e Clara sentia que estava apenas arranhando a superfície. A chegada de Beatriz não era apenas uma visita. Era o prenúncio de uma nova reviravolta, uma que poderia abalar tudo o que ela e Arthur haviam construído. Clara se afastou da sala de estar, as palavras de Beatriz ecoando em sua mente. Se você se casar. A revelação sobre o fundo de investimento condicionado ao matrimônio de Arthur adicionava uma nova camada de complexidade à já intrincada teia de segredos da família Almeida. Ela subiu as escadas, sentindo o peso da informação. A mansão, que antes parecia um lugar de cura e recomeço, agora se revelava um palco de intrigas, onde o dinheiro e o poder se misturavam a uma história de dor e manipulação. Ela tentou se concentrar em suas tarefas, mas a imagem de Arthur com o rosto contraído pela raiva e a aversão à tia não saía de sua cabeça. Aquele acidente que Beatriz mencionara e que Arthur nunca havia detalhado, ganhava contornos mais sombrios. Seria a tia cúmplice do tio que o havia marcado? Ou apenas uma figura que representava o passado traumático que ele tanto tentava superar? Horas se passaram. O silêncio na mansão era quebrado apenas pelos murmúrios abafados da conversa na sala de estar. Clara preparou o jantar, mas a apreensão a impedia de se concentrar. Finalmente, ouviu a porta principal se fechar e, logo depois, os passos pesados de Arthur subindo as escadas. Ele parecia exausto, o corpo tenso, a expressão sombria. A tia Beatriz já foi? Clara perguntou com a voz suave, ao vê-lo entrar na sala de jantar. Arthur assentiu sem olhá-la. Sim, finalmente. Ela conseguiu o que queria. Ele se sentou à mesa, mas mal tocou a comida. Clara sentiu que ele precisava falar, mas não queria pressioná-lo. Ela esperou, paciente, enquanto ele lutava com seus próprios demônios. Ela é irmã do meu pai, Arthur começou, a voz baixa, quase inaudível. E a esposa do meu tio. Ele fez uma pausa como se o nome fosse difícil de pronunciar. O mesmo tio que me causou as cicatrizes. Clara sentiu um arrepio. A confirmação da ligação entre Beatriz e o agressor de Arthur era ainda mais perturbadora. Ela sabia o que ele fazia? Clara perguntou, a voz carregada de indignação. Arthur soltou um suspiro pesado. Ela sempre soube, ela era conivente. Meu pai, um homem bom, mas ingênuo, nunca percebeu a maldade deles. Ele confiava no irmão. O deixou cuidar dos negócios e de mim depois que minha mãe morreu. Beatriz? Ela apenas observava e, às vezes, até incentivava. Ela se beneficiava da situação, do controle que meu tio exercia sobre mim e sobre a fortuna da família. Ele continuou, a voz embargada, revelando a história que ele havia guardado por tantos anos. O acidente não foi um acidente. Foi uma surra brutal, uma das muitas, que o deixou paraplégico. Seu tio, em um acesso de fúria, o havia empurrado escada abaixo, quebrando sua coluna. Beatriz estava presente e não fez nada para impedir. Depois eles forjaram a história de um acidente doméstico para encobrir a verdade. Meu pai descobriu a verdade pouco antes de morrer. Arthur confessou, os olhos marejados. Ele ficou devastado. Tentou me proteger, mas já era tarde. E ele sabia que, com a minha condição, eu seria ainda mais vulnerável a eles. Por isso, ele criou aquela cláusula no testamento. Clara sentiu o coração apertar. A cláusula do casamento? Arthur assentiu, um sorriso amargo nos lábios. Sim, ele queria ter certeza de que eu teria alguém ao meu lado, alguém que me protegesse e que não fosse manipulado por eles. Alguém que pudesse me dar a força que ele sabia que eu precisaria para lutar contra a influência deles sobre a empresa e a fortuna. A revelação da cláusula do casamento, agora explicada, trazia um novo peso para Clara. Ela era a cuidadora, a única pessoa em quem Arthur confiava. A ironia da situação era quase cruel. Ele precisava de uma esposa para ter controle total sobre o próprio destino, e ela estava ali, a única mulher que havia conseguido quebrar suas barreiras.
Eles querem que eu me case com alguém que eles possam controlar. Arthur continuou, a voz cheia de desprezo. Alguém que assine os papéis sem questionar, que lhes dê acesso total ao meu dinheiro. Beatriz já está me apresentando candidatas, mulheres de famílias tradicionais, com interesses próprios, que não se importam com quem eu sou, apenas com o que eu tenho. Clara sentiu um frio na espinha. Aquele era um jogo perigoso e Arthur estava no centro dele. A luta dele não era apenas contra suas próprias feridas, mas contra uma família que parecia determinada a controlá-lo e a sua fortuna. Ela, uma cuidadora simples, estava agora no meio de uma batalha de poder e dinheiro. Uma batalha que poderia definir o futuro de Arthur e, de alguma forma, o dela também. O pacto de cura que eles haviam feito sob o carvalho ganhava um novo significado. Era um pacto contra as sombras do passado, contra a crueldade da família de Arthur, e talvez um pacto para um futuro que eles ainda não ousavam nomear. A revelação sobre a cláusula do casamento e a verdadeira natureza de Beatriz e do tio de Arthur pairava sobre a mansão como uma névoa densa. Clara sentia o peso da informação, a urgência silenciosa que agora envolvia cada gesto de Arthur. Ele estava em uma corrida contra o tempo, não apenas para se recuperar fisicamente, mas para proteger seu legado e sua sanidade de uma família que parecia determinada a controlá-lo. Nos dias que se seguiram, a presença de Beatriz, mesmo à distância, era sentida. Ligações telefônicas frequentes, e-mails com sugestões de jantares e eventos sociais onde Arthur deveria comparecer para conhecer candidatas adequadas à esposa. Arthur ignorava a maioria, mas a pressão era palpável. Clara o via tenso, as linhas de preocupação mais evidentes em seu rosto. É como se eles estivessem me sufocando, Arthur desabafou uma tarde, enquanto Clara o ajudava a caminhar pelo jardim. Ele agora usava as muletas com mais desenvoltura, mas a carga emocional parecia pesá-lo mais do que a física. Eles não se importam com a minha felicidade, apenas com o controle sobre o que é meu. Clara o ouvia, a mente fervilhando. Ela sabia que precisava ser mais do que uma cuidadora agora. Precisava ser um porto seguro, uma aliada. Eles não vão conseguir, Arthur. Você é mais forte do que pensa. Eu não sei, Clara, é exaustivo. É como lutar contra fantasmas que se recusam a desaparecer. Ele parou, apoiando-se no carvalho, e a olhou nos olhos. Meu pai queria que eu me casasse com alguém que me amasse, que me protegesse, não com uma marionete. Aquelas palavras, alguém que me amasse, fizeram o coração de Clara acelerar. Era um desejo, uma esperança que ele estava expressando. E ela sentiu a intensidade daquele momento. A linha entre o profissional e o pessoal estava cada vez mais tênue, quase inexistente. A rotina da fisioterapia se intensificou. Arthur estava determinado a recuperar o máximo de sua mobilidade. Ele passava horas na academia da mansão, antes intocada com Clara ao seu lado, incentivando cada repetição, cada alongamento. Ela pesquisava exercícios, adaptava rotinas e celebrava cada pequeno progresso com uma alegria genuína que o contagiava. Ele ria mais, relaxava mais. A dor física ainda estava lá, mas a dor da alma parecia diminuir a cada dia. Você é uma tirana, sabia? Ele brincou um dia ofegante após uma série de exercícios. Clara sorriu, a testa suada. Estou apenas garantindo que o senhor possa dançar no seu casamento, Arthur. Ele a olhou e o sorriso dele vacilou. A piada, inocente para ela, tocou em um ponto sensível. Talvez eu não queira dançar com nenhuma das candidatas da Beatriz, ele murmurou, o olhar distante. A empresa Almeida também se tornou um campo de batalha. Arthur, com a ajuda de seus advogados de confiança, começou a investigar as transações passadas de seu tio e de Beatriz. Descobertas chocantes vieram à tona. Desvio de fundos, investimentos fraudulentos, manipulação de documentos. A fortuna da família estava sendo sistematicamente dilapidada. Eles me roubaram por anos, Clara, Arthur revelou, a voz carregada de uma mistura de raiva e incredulidade após uma reunião com seus advogados. Enquanto eu estava preso naquela cadeira, eles estavam dilapidando tudo o que meu pai construiu.
Clara sentiu a indignação crescer dentro dela. A crueldade daquela família parecia não ter limites. Aí o que você vai fazer? Vou lutar, vou expor a verdade e vou recuperar cada centavo. Não por mim, mas pelo que meu pai acreditava. Ele olhou para ela, os olhos azuis faiscando com uma nova determinação. Eles não vão me controlar, nem a mim, nem ao meu futuro. Em meio a essa batalha legal e emocional, Clara recebia notícias de sua própria família. Sofia, sua irmã, estava mais calma, a mãe se recuperando lentamente. Mas a vida no bairro pobre ainda era uma luta. Clara sabia que a ajuda de Arthur era um alívio temporário, mas não uma solução permanente para os problemas estruturais de sua família. Ela continuava a trabalhar duro, a economizar cada centavo, sonhando em um dia poder dar uma vida melhor para sua mãe e irmã, longe da violência e da miséria. Uma tarde, Arthur a chamou ao escritório. Ele estava ao telefone, a voz séria. Ao desligar, ele se virou para Clara, o rosto pálido. Era meu advogado, ele disse, a voz tensa. Parece que Beatriz e meu tio descobriram que estou investigando. Eles estão ameaçando. Disseram que se eu não me casar logo com a candidata que eles escolheram, eles vão tornar a vida da minha família um inferno. Clara sentiu um calafrio. A ameaça não era apenas contra Arthur, mas contra as pessoas que ele amava. E, de repente, ela se viu não apenas como sua cuidadora, mas como parte daquela família, parte daquela luta. O perigo era real e a pressão para Arthur se casar aumentava a cada dia. A reviravolta estava se aproximando, e Clara sabia que precisaria de toda a sua força para enfrentar o que viria. A ameaça de Beatriz e do tio de Arthur pairava sobre a mansão como uma espada de Damocles. A pressão para que ele se casasse com uma das candidatas escolhidas por eles, para que a família pudesse ter controle total sobre a fortuna, tornou-se insuportável. Arthur estava visivelmente abalado, mas a raiva e a determinação em seus olhos eram ainda mais fortes. Eles não vão me dobrar, Clara, ele disse, os punhos cerrados. Eu não vou me casar com alguém que não amo apenas para satisfazer. A ganância deles. Meu pai não teria desejado isso. Clara sentia a urgência da situação. A cada dia, as ligações de Beatriz se tornavam mais insistentes, as sugestões de encontros mais agressivas. Arthur, por sua vez, estava cada vez mais isolado, confiando apenas em seus advogados e em Clara. Ele sabia que precisava de um plano, e rápido. Uma noite, enquanto Clara o ajudava a se preparar para dormir, Arthur a olhou com uma intensidade que a fez prender a respiração. Clara, eu preciso te perguntar uma coisa. É algo impensável, talvez. O coração de Clara disparou. Ela sentiu que o que viria mudaria tudo. Pode perguntar, Arthur. Ele hesitou, os olhos azuis fixos nos dela, buscando algo que ele parecia encontrar. Você se casaria comigo? A pergunta caiu como uma bomba no silêncio do quarto. Clara sentiu o ar rarear. Casar-se com Arthur? Não era um pedido de amor, não da forma romântica que se esperaria, mas um pedido de salvação, de parceria, de um pacto que transcenderia o convencional. Ela pensou em sua mãe, em Sofia, na vida que ela lutava para manter. Pensou nas cicatrizes de Arthur, na dor que ele havia suportado, na luta que ele travava. Arthur, ela começou, a voz trêmula. Não é um pedido de amor, Clara, não. Agora, ele apressou-se em explicar como se lesse seus pensamentos. É um pedido de ajuda, um casamento de conveniência, para proteger o que é meu, para proteger o legado do meu pai e para me proteger deles. Eu sei que é um absurdo, que você tem sua vida, sua família. E o que seria de nós, Arthur? Ela o interrompeu, a voz mais firme agora. Seria um contrato, um acordo? E depois? Ele suspirou, a expressão de cansaço. Eu não sei, Clara, mas eu prometo que seria um casamento de respeito, de parceria. Você teria toda a segurança para sua família, para sua mãe, para Sofia. E eu teria a liberdade de lutar contra eles sem ter que me curvar. E depois, veríamos. Mas eu não consigo pensar em mais ninguém em quem eu confie o suficiente para isso. Em quem eu sinta que me protegeria de verdade. Clara o olhou,
e viu não apenas o milionário, mas o homem ferido, desesperado por uma saída. Ela pensou em tudo o que eles haviam construído, na confiança, na intimidade que havia surgido entre eles. O beijo sob o carvalho, o pacto de cura. Era um salto no escuro, mas talvez fosse o único caminho. Eu preciso pensar, Arthur, ela disse, a voz ainda um pouco embargada. Ele assentiu, a expressão de alívio misturada à apreensão. Claro, pense, mas saiba que o tempo está se esgotando. Naquela noite, Clara não dormiu. Ela ponderou os prós e os contras. O casamento com Arthur significaria segurança financeira para sua família, uma vida que ela nunca sonhou em ter. Mas também significaria entrar de cabeça em um mundo que não era o dela. Um mundo de intrigas, de poder, de uma família disposta a tudo. E o que seria dela, de seus sentimentos, da estranha e profunda conexão que havia surgido entre ela e Arthur? Seria apenas um contrato, ou algo mais poderia florescer? No dia seguinte, Clara tomou sua decisão. Ela encontrou Arthur no jardim, sob o velho carvalho, o mesmo lugar onde as confissões haviam começado e o pacto de cura havia sido selado. Eu aceito, Arthur. Ela disse a voz firme, os olhos fixos nos dele. Eu me caso com você. Um suspiro de alívio escapou dos lábios de Arthur. Um sorriso lento e genuíno se formou em seu rosto, um sorriso que Clara não via há dias. Ele estendeu a mão para ela e ela a segurou, sentindo a força e a vulnerabilidade. Sem seu toque. Obrigado, Clara. Ele murmurou a voz rouca de emoção. Você não sabe o que isso significa para mim. Eu sei o que significa para nós, Arthur, ela respondeu, os olhos marejados. Significa que vamos lutar juntos. O pacto estava selado. Um casamento de conveniência, sim, mas com a promessa de uma parceria que já havia curado tantas feridas. Eles sabiam que a notícia seria um choque para todos, especialmente para Beatriz e seu tio. A mansão Almeida se preparava para uma reviravolta que ninguém esperava, e Clara, a cuidadora comum, estava prestes a se tornar a senhora da casa, em um jogo onde as regras ainda estavam sendo escritas. A notícia do casamento de Arthur e Clara caiu como uma bomba na mansão Almeida, e logo se espalhou pelos corredores do Império Almeida. Dona Lúcia, a governanta, quase derrubou a bandeja de chá ao ouvir a declaração de Arthur. Os outros funcionários que haviam testemunhado a lenta transformação de seu patrão sussurravam e trocavam olhares, uma mistura de surpresa e curiosidade. Para eles, Clara era a cuidadora, a moça simples que havia trazido luz à casa, mas jamais imaginariam que ela se tornaria a senhora Almeida. Arthur, no entanto, estava determinado. Ele convocou seus advogados e, com Clara ao seu lado, explicou a situação. Os advogados, inicialmente céticos, logo compreenderam a gravidade da ameaça de Beatriz e a necessidade de Arthur de ter acesso total ao fundo de investimento para proteger seu patrimônio e sua própria vida. Eles começaram a trabalhar nos trâmites legais para um casamento rápido, mas sem falhas. Não queremos dar a eles nenhuma brecha para contestar, Arthur instruiu. Que seja tudo dentro da lei. Impecável. Clara, por sua vez, sentia uma vertigem. De repente, sua vida simples estava de cabeça para baixo. Ela se viu em reuniões com advogados, discutindo cláusulas pré-nupciais e acordos, um mundo completamente alheio à sua realidade. Arthur, percebendo sua apreensão, foi seu porto seguro. Ele explicava cada detalhe, garantia que ela estaria protegida e que sua família também seria amparada, independentemente do futuro do casamento. É um passo enorme, Clara. Eu sei, mas faremos isso juntos, ele disse, segurando a mão dela. O toque era firme, um lembrete silencioso do pacto que haviam feito. A notícia, como Arthur esperava, chegou aos ouvidos de Beatriz com a velocidade de um raio. A reação foi imediata e furiosa. O telefone da mansão não parava de tocar, com Beatriz exigindo falar com Arthur, ameaçando, gritando. Como você ousa, Arthur, casar-se com uma cuidadora, uma interesseira? Isso é um absurdo. Seu pai jamais permitiria. Ela esbravejava em uma das ligações que Arthur
propositalmente, deixou no viva voz para Clara ouvir. Arthur, com uma calma recém-adquirida, respondeu: Meu pai desejava que eu me casasse com alguém em quem eu confiasse, Beatriz, e Clara é a única pessoa em quem confio de verdade. Quanto à sua aprovação, ela é irrelevante. A fúria de Beatriz do outro lado da linha era quase palpável. Ela ameaçou contestar o testamento, difamar Arthur, expor segredos para a mídia. Mas Arthur estava preparado. Seus advogados já haviam reunido provas contundentes contra ela e o tio, e Arthur deixou claro que qualquer movimento dela seria respondido com uma ação judicial avassaladora. Seja sensata, Beatriz. Eu tenho provas de tudo o que vocês fizeram. Não me force a usá-las. Este casamento acontecerá e você não poderá fazer nada para impedir, ele finalizou, desligando o telefone com um sorriso vitorioso. Clara sentiu um misto de admiração e alívio. Arthur, o homem que antes se encolhia diante do passado, estava agora enfrentando seus algozes de frente. O casamento seria uma cerimônia discreta, apenas com os advogados, Dona Lúcia e alguns poucos funcionários da mansão como testemunhas. Arthur queria evitar qualquer espetáculo que pudesse ser usado por Beatriz. Clara, no entanto, sentiu a necessidade de compartilhar a notícia com sua família. Ela foi visitar a mãe e Sofia, o coração apertado. Sentou-se com elas na pequena sala e, com a voz embargada, contou sobre o pedido de Arthur, a cláusula do testamento, a ameaça de Beatriz e sua decisão de aceitar. A mãe de Clara, fragilizada pela doença, a olhou com uma mistura de preocupação e orgulho. Minha filha, você sempre foi forte. Se é o certo para você, eu confio. Sofia, no entanto, reagiu com uma mistura de choque e ceticismo. Casar com um milionário? Clara, você tem certeza? Isso não é um conto de fadas. E se ele estiver te usando? E se for perigoso? Clara explicou a complexidade da situação, a parceria, a confiança que havia construído com Arthur. Ela tentou transmitir a Sofia a verdade sobre o homem por trás da fortuna, o homem ferido que ela estava ajudando a curar. Sofia, ainda desconfiada, mas vendo a determinação nos olhos da irmã, acabou por aceitar, não sem antes fazer Clara prometer que se cuidaria. De volta à mansão, os preparativos para o casamento eram mínimos, mas carregados de significado. Clara escolheu um vestido simples, mas elegante, que Arthur fez questão de comprar. No dia da cerimônia, o jardim, com o velho carvalho e a muda recém-plantada, foi o cenário. O sol brilhava, e uma brisa suave balançava as folhas, como se a natureza abençoasse a união. Arthur, em pé com as muletas ao lado de Clara, parecia mais forte do que nunca. Seus olhos azuis, antes tão gélidos, agora brilhavam com uma emoção contida. Ao lado dele, Clara sentiu uma calma surpreendente. Não era o casamento dos seus sonhos de menina, mas era um casamento de propósito, de cura, de uma promessa de futuro. Quando o juiz de paz os declarou marido e mulher, Arthur se inclinou e beijou Clara. Não foi um beijo protocolar. Foi um beijo suave, carregado de gratidão, de respeito e de uma ternura que prometia ir além do contrato. Era um beijo que selava não apenas um casamento, mas o início de uma nova batalha e a esperança de um amor que ainda estava por florescer. A cuidadora comum, agora a senhora Almeida, estava pronta para enfrentar o mundo ao lado do homem que ela havia ajudado a reconstruir. O beijo no altar improvisado sob o carvalho foi o selo de um novo capítulo. Não era um beijo de paixão avassaladora, mas de uma promessa silenciosa, de um pacto renovado. Clara sentiu o calor dos lábios de Arthur, a suavidade que contrastava com a força de sua determinação. Ao se afastarem, os olhos de Arthur encontraram os dela, e um brilho de gratidão e algo mais profundo, algo ainda não nomeado, cintilou. A pequena celebração na mansão foi discreta, mas carregada de um significado imenso. Dona Lúcia, com os olhos marejados, serviu um bolo simples. Os poucos funcionários presentes aplaudiram timidamente, e o ambiente, antes formal, ganhou um toque de calor familiar. Clara, pela primeira vez, sentiu-se parte daquele lugar. Não como uma empregada, mas como a senhora da casa, a esposa de Arthur Almeida.
A noite de núpcias foi um teste para o casamento de conveniência. Arthur e Clara se retiraram para o quarto principal, um espaço luxuoso que antes parecia frio e impessoal. O silêncio era denso, carregado de expectativas e incertezas. Arthur, percebendo a atenção de Clara, foi o primeiro a falar. Clara, eu sei que isso é estranho, mas quero que saiba que este quarto é seu tanto quanto é meu. Não há pressão. Respeito seu espaço, sua privacidade. Estamos juntos nisso, mas cada um à sua maneira. Clara assentiu, aliviada com a sensibilidade dele. Eu sei, Arthur. Obrigada. Eles se acomodaram em lados opostos da cama gigantesca, um abismo de seda e travesseiros entre eles. O sono demorou a vir para Clara. Ela pensava na reviravolta de sua vida, na responsabilidade que agora carregava. Mas, estranhamente, não havia arrependimento. Havia uma sensação de propósito, de que estava exatamente onde deveria estar. Nos dias que se seguiram, a vida de casados começou a se desenrolar de forma peculiar. A rotina de Clara como cuidadora não mudou drasticamente, mas agora ela compartilhava a vida de Arthur de uma forma mais íntima. As refeições eram sempre juntos. As conversas sob o carvalho se tornaram mais longas e profundas. Arthur a incluía em suas reuniões com advogados e em suas estratégias para a empresa, valorizando sua intuição e sua perspicácia. Minha esposa tem um senso prático que muitos dos meus executivos não têm. Ele brincou um dia em uma teleconferência, fazendo Clara corar, mas sentindo um calor no peito. A notícia do casamento, claro, não demorou a chegar à mídia. Fotos de Clara, tiradas discretamente por paparazzi, começaram a circular acompanhadas de manchetes sensacionalistas. O milionário recluso se casa com sua cuidadora misteriosa. Beatriz tentou usar a imprensa para difamar Clara, espalhando boatos sobre interesse financeiro e oportunismo. Mas Arthur, com a ajuda de sua equipe de comunicação, agiu rapidamente, emitindo um comunicado oficial que elogiava a força e a integridade de Clara, e ameaçando processar qualquer veículo que publicasse informações falsas. A reação de Sofia à notícia foi um misto de espanto e uma ponta de orgulho, apesar de sua desconfiança inicial. Ela ligava para Clara com mais frequência, pedindo detalhes, tentando entender aquele novo mundo. A mãe de Clara, por sua vez, estava radiante, vendo a filha segura e amparada. Enquanto isso, a batalha legal contra Beatriz e o tio de Arthur se intensificava. Com o casamento, Arthur finalmente teve acesso total ao fundo de investimento, o que lhe deu o poder financeiro para contra-atacar. Seus advogados apresentaram as provas de desvio de fundos e fraude, e um escândalo começou a se desenrolar nos bastidores do mundo empresarial. O tio de Arthur, já idoso e doente, foi formalmente acusado, e Beatriz, com sua reputação manchada, viu seus planos desmoronarem. A cada vitória legal, Arthur parecia se libertar um pouco mais do peso do passado. Sua fisioterapia avançava a passos largos. Ele já conseguia caminhar distâncias maiores com o auxílio de uma bengala e até mesmo arriscava alguns passos sem apoio, com Clara por perto, pronta para ampará-lo. A dor física ainda estava lá, mas a dor emocional diminuía, substituída por uma esperança renovada. Uma noite, Arthur e Clara estavam sentados no banco sob o carvalho, observando a muda que haviam plantado, agora um pouco mais robusta. O silêncio entre eles era confortável, preenchido por uma intimidade que ia além das palavras. Sabe, Clara, Arthur começou, a voz suave. Eu costumava pensar que estava destinado a uma vida de solidão e amargura, que as cicatrizes nunca iriam curar. Ele virou-se para ela e seus olhos azuis brilhavam sob a luz da lua. Você mudou isso. Você me mostrou que a vida pode ser diferente, que as cicatrizes podem se tornar força. Ele estendeu a mão e tocou delicadamente o rosto de Clara, os dedos roçando sua pele. Este casamento começou como um contrato, um escudo, mas eu sinto que está se tornando algo mais. Clara sentiu um arrepio percorrer seu corpo. O olhar de Arthur era intenso, carregado de uma emoção que ela reconhecia em seu próprio coração. O algo mais que ele mencionava era o mesmo que ela sentia florescer entre eles.
O amor, antes um conceito distante e idealizado, parecia estar se informando ali, entre a dor e a cura, entre a conveniência e a conexão. O caminho à frente ainda era incerto, mas a cada dia, a cada toque, a cada olhar, eles construíam não apenas uma vida, mas um futuro juntos, onde as feridas do passado seriam apenas lembranças de uma jornada que os uniu. A vitória de Arthur na batalha legal contra Beatriz e seu tio foi avassaladora. As provas de desvio de fundos e fraude eram irrefutáveis. O tio, já debilitado, foi condenado, e Beatriz, com sua reputação e fortuna em ruínas, enfrentou processos de indenização que a deixaram à bebeira da falência. A família que o havia atormentado por anos finalmente foi desmascarada e despojada de seu poder. A notícia reverberou nos círculos sociais e empresariais, consolidando a imagem de Arthur não apenas como um sobrevivente, mas como um homem de força inabalável. Para Arthur, a vitória não era apenas sobre dinheiro ou justiça, mas sobre libertação. Era como se um peso milenar fosse retirado de seus ombros. Ele sentia o ar mais leve, as cores mais vibrantes. A dor fantasma que o assombrava parecia diminuir a cada dia. Sua recuperação física também atingiu um novo patamar. Com a mente livre das amarras do passado, ele se dedicou à fisioterapia com uma energia renovada. "Olhe, Clara", ele exclamou um dia, caminhando pelo jardim sem o auxílio da bengala, apenas com o apoio leve da mão dela em seu braço. Seus passos ainda eram cautelosos, mas firmes, cheios de uma nova confiança. Ele sorriu para ela, um sorriso que alcançava seus olhos, agora cheios de vida. "Eu estou andando, Clara. De verdade." Clara sentiu os olhos marejarem. Ela o abraçou, ali mesmo no meio do jardim, sem se importar com quem pudesse vê-los. "Você conseguiu, Arthur, você conseguiu." Aquele abraço no meio do jardim, sob o olhar silencioso do velho carvalho e da muda que crescia ao seu lado, foi um divisor de águas. Não havia mais a barreira de paciente e cuidadora, nem mesmo a de um casamento de conveniência. Havia apenas Arthur e Clara, dois seres que se encontraram na dor e construíram uma ponte de cura e afeto. A empresa Almeida, sob a nova liderança de Arthur, florescia com uma filosofia renovada. Ele investiu pesadamente em projetos sociais, em educação e saúde para comunidades carentes, em iniciativas de sustentabilidade. A empresa, antes vista como um colosso frio, agora era um símbolo de responsabilidade e propósito. Clara, com sua visão prática e seu coração generoso, tornou-se sua conselheira mais confiável, participando ativamente das decisões e ajudando a moldar o futuro da empresa. A vida de Clara também se transformou. Sua mãe, com o tratamento adequado e a segurança de um lar, recuperava-se a passos lentos, mas constantes. Sofia, vendo a estabilidade e a felicidade da irmã, começou a sonhar com um futuro diferente para si mesma. Arthur fez questão de garantir que a família de Clara tivesse tudo o que precisava, não como caridade, mas como parte de seu compromisso com a mulher que havia salvado sua vida. A mansão, antes tão sombria, era agora um lar. As janelas estavam sempre abertas. A risada de Arthur ecoava pelos corredores, e a presença de Clara a preenchia com calor. A distância na cama, que antes era um abismo, diminuiu gradualmente. As mãos que se tocavam casualmente agora se buscavam, os olhares se prolongavam, e os silêncios eram preenchidos por uma compreensão mútua. Uma noite, Arthur e Clara estavam sentados no banco sob o carvalho, observando as estrelas. A muda que haviam plantado juntos já estava mais alta, suas folhas verdes balançando suavemente ao vento. "Lembra, Clara, quando eu disse que nosso casamento era um contrato, um escudo?" Arthur perguntou, a voz suave. Clara assentiu, virando-se para ele. "Lembro." Ele pegou a mão dela, entrelaçando seus dedos. "Eu estava errado. Ou talvez eu não soubesse o que estava por vir. Você não é apenas meu escudo, Clara. Você é meu porto seguro, minha força e meu amor." As palavras, ditas com uma simplicidade e sinceridade que a desarmaram, fizeram o coração de Clara disparar. Ela não precisava de mais provas.
O amor que havia florescido entre eles, nascido da dor e da cura, era real, profundo e inegável. Eu também te amo, Arthur, ela sussurrou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele se inclinou, e desta vez o beijo foi diferente. Não era um beijo de pacto ou de gratidão, mas um beijo de amor verdadeiro, de entrega, de um futuro que eles estavam construindo juntos, tijolo por tijolo, sentimento por sentimento. As cicatrizes de Arthur ainda estavam lá, mas agora eram um testemunho de superação e não de dor. E Clara, a cuidadora que entrou para dar banho em um milionário, havia encontrado não apenas um propósito, mas um amor que a transformou para sempre. A história de Arthur e Clara era a prova de que, mesmo nas ruínas do passado, o amor poderia florescer, mais forte e resiliente do que qualquer adversidade. Eu também te amo, Arthur. De Clara não foi apenas uma resposta, mas o eco de uma verdade que ambos sentiam há muito tempo. O beijo que se seguiu, sob o manto estrelado e a testemunha silenciosa do carvalho, selou não apenas o amor, mas a promessa de um futuro que eles estavam dispostos a construir juntos, tijolo por tijolo, afeto por afeto. Os dias que se seguiram foram preenchidos por uma leveza e uma alegria que a mansão Almeida nunca havia conhecido. A formalidade antes presente entre eles se dissolveu por completo, dando lugar a uma intimidade terna e natural. As manhãs começavam com o café da manhã compartilhado na varanda, onde conversavam sobre os planos para a empresa, as notícias do mundo ou simplesmente desfrutavam do silêncio confortável entre eles. Arthur continuava sua recuperação, com uma dedicação ainda maior, agora impulsionado pela alegria de viver. Ele já caminhava sem bengala pela mansão e pelo jardim, seus passos cada vez mais firmes. As cicatrizes em seu corpo ainda eram visíveis, mas agora ele as via não como marcas de dor, mas como um mapa de sua jornada, um testemunho de sua resiliência. Clara, ao seu lado, era sua maior incentivadora, sua parceira em cada exercício, em cada passo. A empresa Almeida, sob a liderança conjunta de Arthur e Clara, prosperava não apenas financeiramente, mas em seu impacto social. Os projetos de responsabilidade social se expandiram, alcançando mais comunidades, transformando vidas. Clara, com sua experiência de vida e sua empatia natural, era a força motriz por trás de muitas dessas iniciativas, garantindo que o propósito humano da empresa nunca fosse esquecido. Arthur, por sua vez, admirava a paixão e a inteligência dela, aprendendo a ver o mundo através de um novo prisma. A mídia, que antes especulava sobre o casamento de conveniência, começou a mudar sua narrativa. As aparições públicas de Arthur e Clara, sempre juntos, com sorrisos genuínos e olhares cúmplices, desmentiam qualquer boato. Eles eram vistos como um casal forte, unido, que havia superado adversidades e estava construindo um legado de bondade. A história da cuidadora que se tornou esposa se transformou em um conto de amor e superação, inspirando muitos. A família de Clara também florescia. Sua mãe, com a saúde estabilizada e a paz de espírito, desfrutava da companhia das filhas. Sofia, inspirada pela irmã, decidiu voltar aos estudos, sonhando em se tornar enfermeira. Arthur fez questão de apoiá-la, oferecendo-lhe uma bolsa de estudos integral. A pequena casa da família de Clara, embora ainda modesta, era agora um lar seguro e feliz, livre das ameaças do passado. Uma tarde, enquanto estavam sob o carvalho, observando a muda que haviam plantado, agora uma pequena árvore robusta, Arthur se virou para Clara. Clara, ele começou, a voz suave, nós construímos tanto juntos, uma empresa, uma nova vida para mim, segurança para sua família, mas há algo mais que eu desejo. Clara o olhou, o coração acelerado. Ela sabia o que ele diria. Eu quero que nossa família cresça, ele continuou, seus olhos azuis fixos nos dela, cheios de uma esperança que antes parecia impossível. Eu quero ter filhos com você, Clara. Quero construir uma família de verdade com amor, com a mesma força e resiliência que nós dois aprendemos a ter. As lágrimas escorreram pelo rosto de Clara. Era o sonho que ela não ousava sonhar. A promessa de um futuro completo. Ela se inclinou e o beijou,
Um beijo que carregava toda a sua gratidão, seu amor e sua esperança. Sim, Arthur, ela sussurrou entre os beijos. Sim, eu quero. O carvalho, testemunha de tantos momentos, parecia sussurrar sua aprovação com o farfalhar de suas folhas. A mansão Almeida, antes um símbolo de dor e reclusão, era agora um lar transbordando de amor, de cura e da promessa de uma nova vida. Arthur, o milionário quebrado, e Clara, a cuidadora simples, haviam provado que o amor verdadeiro não se encontra em contos de fadas, mas na coragem de enfrentar as próprias sombras e na capacidade de amar e ser amado, mesmo com todas as cicatrizes. A jornada deles havia sido longa e difícil, mas cada passo, cada dor, cada superação os havia levado exatamente para onde deveriam estar. Juntos, construindo um futuro, um legado de amor e esperança. A decisão de construir uma família trouxe uma nova dimensão à vida de Arthur e Clara, preenchendo a mansão com uma expectativa vibrante. Aquele desejo, antes impensável para Arthur e um sonho distante para Clara, agora se tornava o centro de seus planos. Eles conversavam por horas sobre nomes, sobre como seria a educação de seus filhos, sobre o legado de amor e valores que queriam deixar. A cada conversa, o vínculo entre eles se aprofundava, transformando o casamento de conveniência em uma união inabalável, forjada na superação e no carinho mútuo. A notícia da gravidez de Clara, alguns meses depois, foi recebida com uma alegria indescritível. Arthur, que havia enfrentado tantas batalhas com uma coragem estoica, emocionou-se profundamente ao segurar o primeiro ultrassom, os olhos marejados de gratidão. Um novo começo, Clara. Ele sussurrou, beijando a testa dela. Um futuro que eu nunca imaginei ser possível. A gravidez de Clara foi um período de grande felicidade e cumplicidade. Arthur se tornou o marido mais atencioso, protegendo-a com um zelo que ela nunca havia experimentado. Ele a acompanhava em todas as consultas, lia livros sobre paternidade e fazia questão de que ela tivesse todo o conforto e tranquilidade. A mansão, antes silenciosa, começou a ser preparada para a chegada do bebê, com um quarto de criança sendo decorado com carinho, repleto de cores suaves e brinquedos. Dona Lúcia, a governanta, acompanhava tudo com um sorriso maternal, feliz em ver a casa e seu patrão finalmente cheios de vida. A mãe de Clara e Sofia também celebravam a notícia, ansiosas para a chegada do novo membro da família. Sofia, que havia iniciado seus estudos em enfermagem, agora via em Clara não apenas uma irmã, mas um exemplo de força e resiliência. Enquanto a família crescia, a empresa Almeida continuava a prosperar sob a liderança visionária de Arthur e a sensibilidade de Clara. Os projetos sociais, especialmente aqueles voltados para crianças e famílias em situação de vulnerabilidade, ganharam ainda mais força, impulsionados pela experiência pessoal de Clara e pelo desejo de Arthur de criar um mundo melhor para seu filho. A empresa não era mais apenas um negócio, mas um veículo para a transformação social. O parto de Clara foi um momento de intensa emoção. Arthur permaneceu ao seu lado o tempo todo, segurando sua mão, oferecendo palavras de encorajamento. E então, o choro de um bebê preencheu a sala. Nasceu um menino saudável, com os olhos azuis de Arthur e a determinação silenciosa de Clara. Eles o chamaram de Gabriel, um nome que significava força de Deus, um símbolo da jornada que os havia levado até ali. A chegada de Gabriel transformou a vida de Arthur e Clara de maneiras que eles nunca poderiam ter imaginado. Arthur, o homem que havia se fechado para o mundo, agora se derretia a cada sorriso do filho, a cada pequeno gesto. Ele passava horas com Gabriel no colo, lendo histórias, cantando canções, redescobrindo a inocência e a alegria que a vida havia lhe roubado. Clara o observava, o coração transbordando de amor por sua pequena família. As cicatrizes de Arthur ainda estavam lá, um lembrete de um passado doloroso, mas agora elas eram apenas parte de sua história, não mais o centro dela. Ao segurar Gabriel nos braços,
Ele sentia que cada ferida havia sido um passo em direção àquele momento, àquela plenitude. O carvalho no jardim, antes um refúgio para a dor, era agora um símbolo de vida, de crescimento, de um legado que se estendia por gerações. Uma tarde, Arthur e Clara estavam sentados sob o carvalho. Gabriel, adormecido no colo de Arthur. O sol se punha pintando o céu com tons de laranja e roxo. Nossa história é um pouco louca, não é? Clara murmurou sorrindo. Arthur a olhou, os olhos cheios de amor. É a melhor história que eu poderia ter imaginado, Clara. Você me ensinou a amar de novo. Me ensinou a viver. Ele beijou a testa de Gabriel, depois a de Clara. O silêncio que se seguiu não era de incerteza, mas de uma paz profunda e duradoura. Eles haviam encontrado o amor no lugar mais inesperado, curado feridas que pareciam incuráveis e construído uma família sobre as fundações da confiança, do respeito e de um amor que floresceu das cinzas. A mansão Almeida, outrora um santuário de dor, era agora o lar de uma família feliz, um testemunho vivo de que a verdadeira força reside na capacidade de amar e de recomeçar. Não importa quão profundas sejam as cicatrizes. Os anos se desdobraram, como as páginas de um livro, cada capítulo mais rico e cheio de significado do que o anterior. Gabriel cresceu, um menino curioso e cheio de vida, com a inteligência perspicaz de Arthur e a gentileza e empatia de Clara. A mansão Almeida ressoava, com sua risada, com os sons de seus brinquedos e com a energia contagiante de uma infância feliz. Arthur, antes recluso e melancólico, era agora um pai presente, que se ajoelhava para brincar com o filho, lia histórias antes de dormir e o ensinava sobre o mundo com uma paciência e um amor infinitos. A recuperação de Arthur era um testemunho, vivo de sua resiliência. Ele já não dependia de muletas ou bengalas, caminhava com segurança, embora ainda com um leve arrastar em uma das pernas. As sessões de fisioterapia continuaram, mas agora eram mais um hábito de manutenção do que uma luta diária. Ele havia voltado a praticar esportes adaptados, encontrando alegria na natação e no basquete, em cadeira de rodas, provando a si mesmo e ao mundo que as limitações físicas não definiam seu espírito. O amor entre Arthur e Clara aprofundou-se com o tempo, transformando-se em uma conexão inquebrável. Não era mais o amor apaixonado e arrebatador dos romances, mas algo mais sólido, mais profundo. Um amor construído na confiança, no respeito mútuo, na superação de adversidades e na alegria de compartilhar cada pequeno momento. Eles eram parceiros em tudo, desde as decisões complexas da empresa até a rotina de cuidar de Gabriel. As conversas sob o carvalho continuavam, agora com a muda plantada crescendo forte e frondosa, oferecendo sombra e um refúgio para suas reflexões. Empresa Almeida, sob a liderança de Arthur e Clara, tornou-se um modelo de sucesso empresarial com propósito social. Os investimentos em comunidades carentes se multiplicaram, com a construção de escolas, hospitais e centros de treinamento profissional. Clara, com sua visão humanitária, liderava muitos desses projetos, garantindo que o impacto fosse real e duradouro. A fortuna da família, antes uma fonte de dor e disputa, transformou-se em um instrumento de bem, um legado de compaixão e oportunidade. A família de Clara prosperou junto. Sua mãe, completamente recuperada, vivia em uma casa, confortável, próxima à mansão, desfrutando da companhia do neto e da tranquilidade que a vida finalmente lhe oferecia. Sofia, com o apoio de Arthur e Clara, formou-se em enfermagem e dedicava-se a projetos sociais da empresa, trabalhando em clínicas comunitárias e levando saúde e esperança para aqueles que mais precisavam. A gratidão dela por Arthur e Clara era imensa, e a relação entre as irmãs se fortaleceu ainda mais. Beatriz e o tio de Arthur, por outro lado, desapareceram da vida deles, consumidos pelas consequências de suas próprias ações. A justiça havia sido feita, e o passado, embora nunca esquecido, não tinha mais o poder de assombrá-los. Em um dia ensolarado, o aniversário de 5 anos de Gabriel foi celebrado no vasto jardim da mansão. Crianças corriam e riam, e o
ar estava repleto de alegria. Arthur e Clara observavam o filho brincar de mãos dadas, um sorriso sereno em seus lábios. Quem diria, Clara? Arthur murmurou, apertando a mão dela. Eu, que um dia pensei que minha vida estava acabada, que nunca mais sentiria alegria. Clara repousou a cabeça em seu ombro. Nós construímos isso juntos, Arthur. Cada passo, cada cicatriz, cada escolha nos trouxe até aqui, onde o amor e a esperança floresceram no lugar da dor. Ele se virou para ela, os olhos azuis brilhando, com uma profundidade que só o tempo e a superação poderiam forjar. Você é a minha cura, Clara, meu milagre. E Gabriel, ele é a prova de tudo o que podemos construir. O carvalho, agora uma árvore imponente, lançava sua sombra protetora sobre eles. A muda crescida ao seu lado era um símbolo da continuidade, do legado. A história de Arthur e Clara não era um conto de fadas perfeito, mas uma saga de resiliência, de amor que se encontra nas profundezas da dor, de coragem para reescrever o próprio destino. Eles haviam provado que as cicatrizes não definem quem somos, mas a forma como as curamos, e que o amor, em suas formas mais inesperadas, é a força mais poderosa de todas. E assim, eles viveram, construindo um futuro, um dia de cada vez, com a certeza de que a maior riqueza não estava na fortuna, mas na família que haviam construído e no amor que os unia. Os anos voaram, transformando Gabriel de um menino curioso em um jovem promissor, com a mesma inteligência aguçada do pai e a compaixão inata da mãe. Ele cresceu na mansão Almeida, um lar repleto de amor e propósito, longe das sombras que um dia pairaram sobre Arthur. Gabriel herdou a paixão por aprender e a determinação de Arthur, mas também a sensibilidade e o olhar atento para as necessidades dos outros, características que Clara tanto valorizava. Arthur, agora um homem de meia-idade, carregava suas cicatrizes com dignidade e gratidão. A bengala era uma lembrança distante, e seus passos eram firmes, embora o leve arrastar na perna persistisse. Ele havia se tornado um exemplo de superação, não apenas para Gabriel, mas para todos que o conheciam. Sua história de vida, de dor e renascimento era contada em palestras e entrevistas, inspirando pessoas a encontrar força na adversidade. O amor entre Arthur e Clara não apenas perdurou, mas se aprofundou com cada ano que passava. Eles eram a rocha um do outro, confidentes, amantes e melhores amigos. As manhãs ainda os encontravam na varanda, tomando café e planejando o dia, ou sentados sob o carvalho, observando Gabriel crescer e a vida se desdobrar ao redor deles. Aquele carvalho, que testemunhou o início de sua cura e o selar de seu amor, era agora uma árvore majestosa, suas raízes profundas na terra, seus galhos fortes se estendendo para o céu, um símbolo vivo de sua própria jornada. A empresa Almeida, sob a gestão visionária de Arthur e a liderança compassiva de Clara nos projetos sociais, expandiu seu impacto globalmente. Eles não apenas construíram escolas e hospitais, mas desenvolveram programas de empoderamento econômico e sustentabilidade ambiental em países em desenvolvimento. A fortuna da família, antes um fardo, tornou-se uma ferramenta poderosa para o bem. Um legado que transcendia o lucro e focava na dignidade humana. A família de Clara continuou a florescer. Sua mãe, já idosa, mas com a saúde estável, desfrutava de uma velhice tranquila, cercada pelo carinho dos netos e bisnetos. Sofia, agora uma enfermeira renomada, dedicava sua vida a missões humanitárias, muitas delas financiadas pela Fundação Almeida, levando seu conhecimento e compaixão para os cantos mais remotos do mundo. Em uma tarde tranquila de outono, Arthur e Clara estavam sentados no banco sob o carvalho, observando Gabriel, agora um jovem, conversando animadamente com alguns amigos no gramado. A muda que plantaram há tantos anos era agora uma árvore robusta, quase tão grande quanto o carvalho-mãe. Ele cresceu tão rápido, Clara murmurou, um nó na garganta. Arthur apertou a mão dela. E ele é tudo o que poderíamos ter sonhado. Clara, um menino bom, forte, com um coração enorme. Ele virou o rosto para ela,
e seus olhos azuis, embora marcados pelo tempo, brilhavam com a mesma intensidade de amor que ela havia visto pela primeira vez. Nós fizemos isso, meu amor, juntos. Clara sorriu, as lágrimas brotando em seus olhos. Sim, Arthur, nós fizemos. Ele a beijou suavemente, um beijo de anos de história, de dor superada e de amor incondicional. A vida havia-lhes ensinado que a cura não era a ausência de cicatrizes, mas a capacidade de florescer apesar delas. A mansão Almeida, antes um santuário de sofrimento, era agora um farol de esperança, um lar onde o amor havia transformado a dor em propósito, a solidão em família e o destino em um legado eterno. Arthur e Clara, o milionário e a cuidadora, haviam reescrito suas próprias histórias, provando que o verdadeiro milagre não está na ausência de feridas, mas na beleza de como elas são curadas e no amor que nasce em seu lugar. O tempo, implacável em seu avanço, trouxe consigo a sabedoria da idade e a serenidade de uma vida bem vivida. Arthur e Clara, agora com cabelos prateados e a pele marcada pelas linhas de incontáveis sorrisos, continuavam a ser a alma da mansão Almeida. Suas mãos, antes unidas por um pacto de conveniência, permaneciam entrelaçadas, um testemunho silencioso de um amor que floresceu contra todas as probabilidades. Gabriel, o filho que havia preenchido suas vidas com uma alegria inestimável, seguiu os passos dos pais, mas traçou seu próprio caminho. Com a inteligência de Arthur e a compaixão de Clara, ele se dedicou à filantropia e à inovação social, expandindo o legado da Fundação Almeida para novos horizontes. Ele viajou o mundo, implementando projetos que transformavam comunidades, sempre com o apoio e o orgulho de seus pais. A mansão Almeida, longe de ser um museu de memórias, era um lar vibrante, repleto de netos que corriam pelos jardins, brincando sob o mesmo carvalho que testemunhou a história de seus avós. A muda plantada por Arthur e Clara havia se tornado uma árvore majestosa, um símbolo da continuidade e do crescimento do amor e da família. Arthur, embora com a mobilidade um pouco mais limitada pela idade, mantinha a mente afiada e o espírito inabalável. Ele passava horas no escritório aconselhando Gabriel, lendo e escrevendo suas memórias, um relato franco de sua jornada de dor, superação e amor. As cicatrizes em seu corpo, agora mais pálidas, eram histórias silenciosas de uma batalha vencida. Clara, com sua gentileza e sabedoria, era a matriarca da família, o pilar de apoio e o coração da casa. Ela dedicava seu tempo aos netos, à jardinagem e a causas sociais menores, mantendo-se ativa e conectada com o mundo que ela e Arthur haviam ajudado a moldar. Sua presença irradiava uma paz que acalmava a todos ao seu redor. Em uma tarde de verão, Arthur e Clara estavam sentados no banco sob o carvalho, como tantas vezes fizeram ao longo dos anos. O sol se filtrava pelas folhas, criando um mosaico de luz e sombra. Gabriel, já um homem feito, os observava de longe, com um sorriso de admiração. Lembra, Clara, Arthur disse, a voz um pouco mais fraca, mas cheia de ternura. Quando você chegou aqui, eu era um homem quebrado, preso em minha própria escuridão. Clara apertou a mão dele, os olhos marejados. E você me mostrou que mesmo nas ruínas, a vida pode florescer, Arthur. Você me ensinou a amar de uma forma que eu nunca imaginei. Ele sorriu, um sorriso que iluminava seu rosto. Nós fomos a cura um do outro. Não. Fomos? Sim, meu amor, ela sussurrou, encostando a cabeça em seu ombro. Nós fomos. O silêncio que se seguiu não era de melancolia, mas de uma profunda gratidão e plenitude. Eles haviam construído uma vida que superou todas as expectativas, um legado de amor, compaixão e resiliência. As cicatrizes de Arthur não eram mais um fardo, mas um lembrete do caminho percorrido, da força encontrada e do amor que os uniu. A história de Arthur e Clara, a do milionário e da cuidadora, tornou-se uma lenda na família Almeida, contada e recontada para as novas gerações, uma prova de que o amor verdadeiro não se limita a contos de fadas, mas se manifesta na coragem de enfrentar as sombras, na capacidade de perdoar
e de se reerguer, e na beleza de encontrar a luz no lugar mais inesperado. Eles viveram uma vida plena, deixando para trás não apenas uma fortuna, mas um legado de amor que continuaria a florescer, assim como o carvalho no jardim, por muitas e muitas gerações. O outono chegou, pintando o jardim da mansão Almeida, com tons de ouro e carmesim, e com ele, uma serenidade ainda mais profunda se instalou na vida de Arthur e Clara. Os dias eram mais curtos, as tardes mais amenas, convidando a momentos de quietude e reflexão. Eles passavam grande parte do tempo juntos, no aconchego da sala de estar, lendo, conversando, ou simplesmente desfrutando da presença um do outro. A saúde de Arthur, embora estável, mostrava os sinais inegáveis da idade avançada. Seus passos eram mais lentos, e os momentos de repouso se tornaram mais frequentes. Clara, com a mesma dedicação e ternura de quando o conhecera, cuidava dele com um amor que transcendia o tempo e as circunstâncias. Ela lia para ele, preparava seus chás favoritos e garantia que cada dia fosse preenchido com conforto e carinho. Gabriel, agora um homem maduro e realizado, assumira plenamente as rédeas da Fundação Almeida e dos negócios da família. Ele visitava os pais diariamente, compartilhando as novidades dos projetos e buscando seus conselhos. A cada interação, Arthur via em seu filho a materialização de tudo o que ele e Clara haviam construído. Um propósito maior, uma compaixão genuína e a força para continuar o legado de transformação. Em uma tarde particularmente dourada de outono, Arthur pediu para ser levado ao jardim. Clara o ajudou a se sentar no banco sob o carvalho, que agora era uma árvore colossal, suas folhas dançando suavemente ao vento. A muda que plantaram, crescida e forte, estava ao lado, como um filho ao lado de seu pai. Arthur respirou fundo, o ar fresco, seus olhos azuis percorrendo o jardim que havia sido seu santuário e seu palco de renascimento. Ele olhou para Clara, que estava sentada ao seu lado, segurando sua mão. Clara, ele disse, a voz um sussurro, mas carregada de clareza. Minha vida foi um presente inesperado. Você foi o maior deles. Clara apertou sua mão, as lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Ela sabia que este era um momento de despedida, um adeus suave e cheio de amor. Você me ensinou que o amor pode curar tudo, Arthur. Ela respondeu, a voz embargada, que as cicatrizes são apenas mapas de uma jornada incrível. Ele sorriu, um sorriso de paz e contentamento. E você, meu amor, é a minha jornada inteira, o começo, o meio e o fim. O sol começou a se pôr, pintando o céu com tons vibrantes de laranja e roxo, a mesma paleta que havia testemunhado o beijo que selou. Seu amor. Arthur fechou os olhos, sua respiração tornando-se mais suave e espaçada. O aperto em sua mão diminuiu gradualmente. Clara sentiu o momento em que ele partiu, um suspiro final que se misturou ao farfalhar das folhas do carvalho. Não houve dor, apenas uma transição serena, como se ele estivesse adormecendo em seus braços. Ela permaneceu ali, segurando sua mão, sentindo a presença dele em cada folha que caía, em cada raio de sol que se despedia. Gabriel os encontrou ali, sob o carvalho, a cena mais pacífica que ele poderia ter imaginado. Ele se ajoelhou ao lado de sua mãe, abraçando-a, e juntos eles observaram o pôr do sol, celebrando uma vida que foi um testemunho de amor, resiliência e propósito. Arthur Almeida, o milionário quebrado que encontrou a cura e o amor nos braços de sua cuidadora, deixou para trás não apenas uma fortuna, mas um legado imensurável de compaixão e transformação. A mansão Almeida, o carvalho no jardim e a Fundação Almeida continuariam a ser símbolos de sua história, um lembrete eterno de que, mesmo nas profundezas da dor, o amor pode florescer, curar e criar um futuro que transcende todas as expectativas. Clara, guardiã desse amor, continuaria a viver, com o coração cheio de gratidão e a certeza de que o amor verdadeiro nunca morre, apenas se transforma, vivendo nas memórias, nos legados e nos corações daqueles que tocou. O outono se aprofundou, e com ele a mansão Almeida mergulhou em um silêncio reverente. A partida de Arthur, serena e digna,
deixou um vazio que nenhuma presença poderia preencher por completo, mas também uma plenitude de memórias e um legado palpável. Clara permaneceu ali, sob o carvalho, por longos minutos após o último suspiro de seu amor. As lágrimas escorriam livremente, não de desespero, mas de uma dor profunda e terna. A dor da ausência de uma alma que se entrelaçou à sua de forma irreversível. Ela sentia o calor residual da mão dele na sua, a lembrança de seu sorriso, a força de seu espírito. Gabriel, ao encontrá-los, ajoelhou-se e abraçou a mãe, sentindo a mesma dor e o mesmo amor que ela. Juntos, eles velaram o homem que havia sido seu pilar, seu guia, seu maior exemplo de superação. A mansão que um dia fora um refúgio de dor era agora um santuário de memória, onde cada cômodo, cada objeto, cada raio de sol que se filtrava pelas janelas contava a história de Arthur e Clara. O funeral de Arthur Almeida não foi um evento de luto sombrio, mas uma celebração da vida extraordinária que ele havia vivido e do impacto que ele e Clara tiveram no mundo. Amigos, parceiros de negócios, beneficiários da Fundação Almeida e incontáveis pessoas cujas vidas foram tocadas por sua generosidade e visão, compareceram para prestar suas homenagens. Gabriel, com a voz embargada, mas firme, falou sobre o pai, sobre a mãe que o curou e sobre o legado de amor e propósito que eles construíram juntos. Clara, ao seu lado, com a dignidade que sempre a caracterizou, sentiu o amor e o respeito que emanavam de todos. Nos dias e semanas que se seguiram, Clara encontrou consolo na presença de Gabriel, dos netos, de sua mãe e de Sofia. Ela continuou a ser o coração da família e a alma da Fundação Almeida, trabalhando incansavelmente para expandir os projetos que ela e Arthur haviam sonhado. O carvalho no jardim e a árvore que crescera ao seu lado tornaram-se seu refúgio diário. Ali ela conversava com Arthur em seu coração, sentindo sua presença em cada brisa, em cada folha que caía. Uma tarde, enquanto observava os netos brincarem sob a sombra do carvalho, Clara sorriu. A vida continuava, pulsante e cheia de esperança. As cicatrizes de Arthur, e as suas próprias, eram agora marcas de uma jornada épica, um lembrete de que a verdadeira força não reside na ausência de feridas, mas na capacidade de amar e florescer apesar delas. Ela havia entrado na vida de Arthur como uma cuidadora, e se tornou sua esposa, sua parceira, seu amor eterno e a guardiã de um legado que transcendia o tempo. A história de Arthur e Clara era a prova viva de que o amor pode surgir nos lugares mais inesperados, curar as feridas mais profundas e transformar o destino. Era uma história de resiliência, de compaixão e da inabalável crença de que, mesmo nas ruínas do passado, um futuro de luz e propósito pode ser construído, um legado que ecoaria por gerações. Fim da história. Essa foi a incrível jornada de Arthur e Clara, uma história que nos leva das profundezas da dor à mais pura forma de amor e superação. Do milionário quebrado e recluso à cuidadora que trouxe luz e cura. Da conveniência ao amor verdadeiro, que superou intrigas familiares e construiu um legado de compaixão e esperança. Se você se emocionou com cada capítulo, se inspirou com a força e a resiliência desse casal, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo. Comente abaixo qual foi o momento mais marcante para você e o que essa história te ensinou sobre o poder do amor e da transformação. Sua opinião é muito importante para nós. Compartilhe com seus amigos e familiares, para que mais pessoas possam conhecer essa narrativa envolvente de superação e amor. E se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas próximas